League de hoje vamos falar sobre direitos autorais, ativismo e acesso ao conhecimento e principalmente do embate virtual e real que está acontecendo no Brasil e no mundo envolvendo produção e distribuição de conteúdo pela rede mundial de computadores. Vamos conhecer também a história e a obra de Aaron Swartz, um jovem que pode estar a caminho de se tornar o primeiro mártir dessa cruzada cibernética. Aqui no estúdio, nossos convidados são o Rafael Zanato, que é pesquisador da vida e da obra do Aaron Swartz, e o Eduardo Neger, presidente da Abranet, Associação Brasileira de Internet. Pela web, contamos com as presenças de Tatiana de Melo Dias, editora assistente do Caderno Link do jornal Estado de São Paulo, e João Caribé, cyberativista do movimento Mega Não. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui. Queria começar, muita gente não conhece o que aconteceu recentemente na história da internet, agora com o falecimento do Aaron. Muita gente esclarecida não conhece e não ficou a par, talvez, não sei se a grande mídia não acompanhou direito. Eu queria, Rafael, que você fizesse um pequeno resumo de quem foi o Aaron e qual foi a grande contribuição dele para a internet. O Aaron era um gênio da informática, ele teve um início muito precoce. Ele nasceu em Chicago, ele nasceu em 86, era um filho de um empreendedor da área de softwares e desde muito cedo começou a programar. Aos 13 anos ele teve possibilidade de conhecer alguns programadores do MIT, em Boston, no Massachusetts, e a partir de então entrou na elite da programação dos Estados Unidos, desde muito cedo. Conheceu o Lawrence Lessig, que era o professor de Direito de Harvard, que é o mentor do Creative Commons. E a partir dos 14 anos ele participou do Reddit, que é um site de compartilhamento. Ele teve várias startups, 2 startups que depois ele vendeu para outras empresas. E dos 14 para os 15 anos ele deixou essa parte de empreendedorismo de programação e passou a se preocupar mais com questões de compartilhamento ou de socialização do conteúdo pela internet. E a partir dos 17 anos teve uma guinada política e começou a se preocupar com como que poderia ser utilizada a internet para ativismo cívico, para participação do cidadão com a política. E ele desenvolveu uma série de plataformas como o Demand Progress, por exemplo, que é um site em que é possível fazer peticionamento online e existe um grupo de advogados que trabalha em Washington. Então a pessoa tem uma ideia de alguma coisa que deve ser feita pela internet, cadastra, é enviado para esse grupo de Washington e eles fazem pressão, lobby no legislativo. Esse é um dos exemplos de atuação do Aaron e ele passou essa juventude dos 20 aos 25 anos muito engajado com a questão da regulação da internet. Ele morava em Nova York, mas também vivia em outros locais, transitava bastante entre os ativistas e o ponto crítico da vida dele foi quando ele já estava muito envolvido com os ativistas, os cyberativistas, e ele fez um manifesto chamado Guerrilla Open Access Manifest, em que ele declara que, na verdade, a preocupação central dos ativistas deveria ser se apropriar de todo o conhecimento já produzido pelo homem e torná-lo público, para que toda pessoa tivesse acesso ao que fosse publicado e disponível online. Era uma fase mais radical dele, ele escreveu isso em 2008, eu acredito que ele tenha abandonado isso posteriormente, e ele se envolveu em 2011 num processo criminal que ficou bastante conhecido, a Tatiana chegou a escrever sobre isso, quando ele entrou num dos computadores da MIT, em Massachusetts, e ele fez o download de 4 milhões de artigos acadêmicos. Não se sabe até hoje se ele pretendia criar uma plataforma para disponibilizar isso, mas o MIT entrou com uma ação judicial civil contra o Aaron. Depois, a promotoria de Massachusetts entrou com uma ação criminal, pediu a condenação dele em 50 anos de prisão e mais pagamento de multa de 1 bilhão por 7 crimes específicos que ele teria cometido. Ele enfrentou esse processo judicial em silêncio desde junho de 2011 até janeiro de 2013, quando ele se suicidou num quarto em Brooklyn no dia 11 de janeiro. E a partir de então começou toda a discussão sobre os excessos da justiça criminal dos Estados Unidos e por que o Aaron Swartz estava sendo punido tão severamente por ter feito download de artigos acadêmicos, sendo que ele não era um criminoso, no sentido que a gente conhece da palavra.
Ele era um ativista que tinha um projeto político de emancipação do conhecimento e foi perseguido pelo pela Justiça Criminal dos Estados Unidos. Bom, eu queria fazer um paralelo aqui com o Brasil, com a situação que a gente está vivendo agora. Que ninguém sabe exatamente o que pode e o que não pode ser feito. Eu fiz umas entrevistas lá no Campus Party, perguntando para as pessoas essa questão do direito autoral, o que é crime, o que não é crime. Eu vou chamar um VT, a gente vai assistir junto e na sequência a gente discute ele, ok? Vamos lá. O que eu entendo que é pirataria é quando você pega um arquivo que você compra ele, entendeu? A pessoa vai lá, pega e cobra para disponibilizar. Isso para mim é pirataria. Mas a partir do momento que você não está pagando nada para receber esse arquivo, ou você está enviando de graça, isso é compartilhamento, isso não é pirataria. Para mim, eu vejo desse jeito. Então eu não tenho a consciência pesada nem um pouco. Eu não estou fazendo isso para fins lucrativos, eu estou fazendo isso para mim, isso é meu. Eu baixo um filme para mim assistir em casa, não é para mim ficar passando para todo mundo. E quando você sobe ele, é para os outros compartilharem, você não ganha nada com isso? Não ganho absolutamente nada com isso. A única coisa o único benefício que eu tenho é que eu vou ganhar, por exemplo, pontos lá para poder baixar mais. Por exemplo, você baixa um filme que está concorrendo ao Oscar, certo? De graça. Aí você assiste e fala, nossa, que filme legal. Você acha que tem algum problema fazer isso? Não sei, eu não vejo problema. Não estou pagando para isso e a pessoa que está mandando não tá recebendo para isso. Se você vê os artistas agora de música, os cantores, eles estão disponibilizando as músicas, porque na verdade cantor, em relação à música, né, quando é música, eles ganham mais com show, não é mais com venda de disco. Isso aqui no Brasil já é assim, não sei lá fora, mas aqui no Brasil é desse jeito. Hoje o artista ele não ganha mais dinheiro com venda de CD, ele ganha dinheiro com show. Então se ele faz uma música que tenha sucesso, é lógico que ele prefere que seja compartilhada a música do que ficar vendendo, entendeu? Porque ele vai ver que as pessoas vão gostar mais e vão querer ir mais no show dele. E ele vai ser contratado mais ainda para show. Eduardo, o que você achou desse VT que a gente assistiu agora? Nós temos o Marco Civil em discussão. Muito provavelmente esse ano ele vai entrar em discussão no Congresso Nacional. E o ano passado a gente percebeu, em um determinado ponto, que durante as discussões foram feitas algumas emendas e algumas modificações no Marco Civil que nos preocuparam muito e por isso até a Abranet se manifestou publicamente sobre o assunto. O ponto que nos preocupou mais foi basicamente o artigo 15º, que colocava o seguinte, sobre remoção de conteúdo. Então, a internet, ela é pródiga na divulgação de conteúdo, de compartilhamento de informação, a liberdade do usuário é essencial nesse tipo de ambiente. E esse artigo, ele definiu o seguinte, qualquer conteúdo só pode ser removido mediante ordem judicial. Quer dizer, quem vai avaliar se aquele conteúdo deve ou não ser removido é um juiz, é o judiciário dentro de um processo. E houve uma alteração proposta colocando que o seguinte, se o conteúdo e a questão da discussão desse conteúdo versasse sobre direito autoral, esse conteúdo poderia ser retirado sem ordem judicial. O que para a gente é uma tremenda violência, quer dizer, o provedor passaria a ser juiz. Ele passaria a verificar determinados conteúdos e dizer, olha, isso aqui realmente viola direito autoral, isso aqui não viola, e no nosso ponto de vista isso realmente não é adequado ao provedor de acesso. O provedor de acesso, o provedor de conteúdo, tem lá sua plataforma e ele tem que obedecer o que o judiciário define, ele não tem autonomia para verificar esse conteúdo. Um exemplo simples é, por exemplo, alguém posta num blog uma foto ou um vídeo ou uma música, por exemplo. Alguém pode fazer uma reclamação e dizer, olha, eu sou o detentor do direito autoral dessa imagem, dessa música, desse tipo de conteúdo. No modelo que foi proposto para o Marco Civil, o provedor seria obrigado a retirar imediatamente esse conteúdo, né? E o que a gente defende do texto original do Marco Civil é que esse conteúdo só poderia ser removido com uma ordem judicial, porque é o judiciário que teria condições de avaliar isso. E se a gente pensar que nós temos milhões de conteúdos postados diariamente na rede, do ponto de vista operacional, as empresas também não conseguiriam ter pessoal e condições de avaliar isso corretamente. Bom, a questão da neutralidade da rede está resolvida, aparentemente, né? Olha, o texto original colocava a neutralidade de rede como uma questão principiológica, né? E as discussões, e há uma pressão muito forte no Congresso das operadoras de telecomunicações para que não exista a neutralidade como ela foi colocada originalmente. Isso nos preocupa muito em relação ao empreendedorismo, porque hoje qualquer um pode criar um serviço na internet, pode criar um conteúdo na internet e isso pode ser acessado livremente.
Se não houvesse neutralidade de rede, as operadoras de telecomunicações poderiam cobrar, quer dizer, olha, você criou um site, um serviço novo, esse serviço é muito interessante, mas olha, está tendo muito acesso, se você quiser que tenha um acesso razoável, se quiser que eu abra a minha torneira para você ter uma banda adequada para esse seu acesso fluir, você me pague um adicional. Quer dizer, isso seria quebra de neutralidade, as operadoras cobrando dos operadores de conteúdo. Deixa eu chamar o João Caribé aqui para participar do programa. Tudo bem, João? Interessante o Eduardo falar desses detalhes, eu até manifestei aqui no chat do Hangout. A questão do parágrafo 2º do artigo 15, por exemplo, da redação de conteúdo sobre direito autoral, ontem mesmo eu fui vítima disso. Um texto meu, no script, que falava sobre a cauda longa do jornalismo e tinha, por acaso, uma foto da capa do livro do Chris Anderson. Então, baseado nessa foto da capa do livro do Chris Anderson, a BDR requisitou a retirada do meu conteúdo do site. Ou seja, a análise dessa questão é a seguinte: todo um conteúdo, digamos assim, intelectual publicado na rede foi retirado, são 3 páginas de texto, por causa de uma foto pequena da capa de um livro. Obviamente, o Marco Civil não ia ter ingerência nesse processo, porque esse site está fora do país, mas se esse parágrafo 2º passar do jeito que está, isso que aconteceu comigo no script vai acontecer com qualquer pessoa aqui dentro do Brasil também. Quer dizer, então eu acho que é uma questão muito séria. A gente tem que, na questão específica do Marco Civil, retirar esse parágrafo e garantir a neutralidade, porque realmente, como o Eduardo falou, ela ainda não está muito acertada e a pressão dos lobbies das empresas de telecomunicações é muito forte dentro da Câmara. Quer dizer, inclusive, com a nova configuração da Câmara dos Deputados, ficou muito mais difícil para nós. Por exemplo, o Eduardo Cunha, que é o deputado que se tornou líder do PMDB, foi o mesmo deputado que paralisou 2 ou 3 tentativas de votação no Marco Civil na Câmara dos Deputados. E, com isso, o presidente da Câmara, também sendo do mesmo partido, ainda torna mais difícil o processo. Ou seja, a sociedade civil precisa fazer uma mobilização muito intensa para garantir a votação no Marco Civil. E a questão é muito mais ampla, Marcelo, do que simplesmente essa do Marco Civil. Quer dizer, há 2 ou 3 fazendo, há 3 anos a gente vem nas Campus Party seguida falando de um painel de a internet sob ataque. Mostra esses ataques acontecem em várias arenas, não só na arena legal, que é a questão do Marco Civil, mas também na questão de governança, como a gente teve agora em Dubai, uma tentativa de tomar a questão da governança na internet, de extinguir o modelo multissetorial que nós temos hoje e passar isso para a esfera do governo, por exemplo. Isso também é uma tática. Outra tática que está acontecendo é a famosa tática onde eles mostram uma questão de que existe uma possível cyberguerra, que para mim é mais fábula do que realidade, na tal conjuntura. E outras questões também que são questões muito mais perigosas, são questões comportamentais, onde as pessoas, por exemplo, elas se colocam dentro de jardins murados, como Facebook e redes sociais, de uma forma geral, e se limitam à internet dentro daqueles... e acabam se aprisionando naturalmente, vamos dizer assim. E a mesma coisa, por exemplo, no telefone celular. Outro dia, uma operadora fez uma propaganda que daria acesso 3G e acesso ilimitado ao Facebook. Ou seja, o cara já começaram a criar uma série de artifícios para esse modelo de negócio que eles querem aplicar na internet como um todo. Eles criam facilidades, mas na verdade estão querendo facetar, criar um pacote de serviços. Bacana. Eu quero chamar no próximo bloco, para essa discussão, a Tatiana. Mas a gente vai fazer um pequeno intervalinho agora e a gente volta já já.